E você falar também, você veio para o Morning justamente para repercutirmos, né, uma situação que é um ataque a um colégio particular de elite, vindo de um aluno de apenas 15 anos que esfaqueou um colega e um professor, e além de um coordenador. Mano, tem mais detalhes sobre esse caso, né, Exato, David. Primeiro, é uma escola tradicional, de particular, de elite, em Fortaleza, e o caso começou a ocorrência no banheiro da escola. Um aluno da instituição, de apenas 15 anos, levou uma faca, teria esfaqueado, desferido cerca de 10 golpes num colega. A cena foi avistada por um professor e uma coordenadora que correram para tentar lidar com aquela situação, acabaram também sendo vítimas de facadas. Os 3 foram para o hospital, ainda não há uma atualização sobre o estado de saúde. O aluno parece que passa por uma cirurgia nesse momento, e o autor das facadas foi levado para a DPCA, né, a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente. Então, mais um caso chocante, e as primeiras informações são de que o autor das facadas teria recebido a notícia de que estava em recuperação. E aí não conseguiu lidar com essa insatisfação, teria atacado. Eu não sei se tinha alguma rivalidade com o aluno que foi vítima, ou se teve algum tipo de situação, mas enfim, o fato é que houve um ataque que começou no banheiro contra um colega. Então, possivelmente de alguma relação que já devia ter algum histórico entre os dois, porque colegas de sala, né? E o professor e um coordenador foram tentar intervir, acabaram vítimas também. Estão os 3 no hospital e o autor das facadas na delegacia. William, como lidar então com uma situação como essa, né? Porque, de fato, a gente vê crescente também esses ataques ocorrendo, o Mano bem trazendo a informação dessas frustrações, e até mesmo aqueles alunos que às vezes têm alguns sinais que podem ser percebidos também? Tem sinais, e é interessante, né, David, o seguinte: quando a gente ouviu agora o Nico falando sobre feminicídio, quando a gente chega no ápice do crime, que é o feminicídio, antes aconteceram muitas coisas, né? Então, agressões verbais, sufocamento financeiro, né? Como ele bem relatou pra gente. E quando a gente pega esses casos graves com adolescentes, o procedimento ele é muito parecido. Então, esse caso que, enfim, agora tomou a mídia e tudo mais, e relembrando uma coisa, né? Essa escola é uma escola de alto padrão lá em Fortaleza, mostrando que esse tipo de ataque não acontece só em escolas públicas de periferia, né? É um comportamento que está solto na sociedade, mas quando você pega uma investigação dessa, você entende que acontecem muitos pequenos atos que não são cuidados. E aí o que acaba acontecendo? Ele vai tomando uma proporção até chegar num nível desse, porque, enfim, né, a escola, o professor, a coordenação, os pais precisam entender mais desse comportamento, dessas pequenas violências que às vezes são passadas, passado o pano, né? Dizendo aqui uma fala popular, para que isso vá acontecendo. Então vai acontecendo pequenas coisas até chegar, infelizmente, num caso como esse. E aí, complementando a informação, não é que ele recebeu a notícia que estava em recuperação. A escola já está naquela fase final em que a maioria dos alunos já saiu de férias e estavam na escola apenas os estudantes que estão fazendo a prova de recuperação. Feita a correção, inclusive, Mano, a gente está de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio. Só contextualiza brevemente para a gente o que aconteceu. Numa escola de elite em Fortaleza, que inclusive é uma das escolas mais bem colocadas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio em todo o Brasil, ficou em 2º lugar nacional, ou seja, uma escola de altíssimo padrão em Fortaleza. Houve um incidente que começou no banheiro. Um estudante de apenas 15 anos deu uma facada num colega. Eles estão em fase de provas de recuperação. Um professor e uma coordenadora
coordenadora viram a cena, foram intervir e acabaram vítimas da facada também. O autor da facada está na delegacia e as 3 vítimas estão no hospital. E uma questão aqui muito triste até, e que eu queria a visão do nosso especialista magnífico aqui, é a situação de que foram 10 golpes. O pai da vítima, a TV Verdes Mares, falou que o filho foi ferido com mais de 10 facadas e que ele passa por cirurgias. E segundo as informações, desses 10 golpes, a maioria teria sido no rosto. Então, eu queria entender o que isso demonstra, assim, porque eu imagino que o rosto talvez não seja até o lugar mais fatal para ele imaginar, talvez o pescoço. O que isso mostra por parte desse jovem que, ao que as informações indicam, já apresentava alguns problemas psicológicos que a direção da escola tinha ciência? Primeiro, só pegar um gancho na fala do Mano, olha como é uma escola de altíssimo nível técnico, mas sim, de alunos que realmente estão entre os primeiros. Segundo lugar no Enem do Brasil, né? Inclusive o Ceará tem grandes índices na educação, né? E de aprovação no ITA, né? Então Isso. tem uma grande performance nas exatas, que costuma ser um calo da educação nacional como um todo. Para a gente ver como até mesmo as escolas de ponta estão muito preocupadas com aquela coisa, estamos colocando gente nas melhores universidades, sim, mas que saúde mental, o comportamental está ficando em segundo plano. Isso que a Jess traz é muito interessante, porque de fato, né, é até mais fácil e mais letal o corpo para ser atacado se eu quero causar uma letalidade. Então, é uma coisa cruel, é uma situação que, enfim, né, a notícia saiu agora, a gente precisa fazer uma avaliação de muitos motivos, mas eu sou capaz aí de apostar que já tem um histórico acontecendo. Essas questões de problemas psicológicos que foram relatadas, às vezes elas são tratadas como secundárias, né? É muito interessante porque quando você fala de nota, até mesmo financeiro da escola, tudo é trabalhado com dados. E comportamento é tratado como uma coisa do achismo. Então, Jess, eu vejo que é uma atitude de alguém que queria causar um problema muito específico, né? Alguém que, enfim, ataca o rosto, como você bem disse, com baixa letalidade, mas que causa um problema estético, uma coisa que todo mundo vai acabar vendo. E a questão legal, né? Enfim, por ser um menor de idade, provavelmente não vai acontecer uma punição no tamanho que deveria. Então, assim, a gente tem uma série de fatores aí que acabam endossando, acabam motivando que outros casos aconteçam. E também a gente observa que é meio que uma demonstração de um inconformismo, né? Então, provavelmente ele estaria ali num cenário de recuperação, querendo demonstrar força. Ou eu não estou dizendo que é certo nem que é errado, estou aqui ponderando o que eu acho, porque por ser no rosto, me parece algo que ele queria dizer que estava inconformado, né? E queria mostrar, porque quando alguém, falando num cenário criminoso, quando alguém faz algo no rosto, é para deixar marcado, porque, principalmente se a gente pega um cenário de violência doméstica, vou fazer aqui uma correlação, os maiores índices de que as pessoas são acertadas é o quê? Rosto, né, e genitálias, enfim. E ali me pareceu que seria uma vingança dele mesmo. Talvez ele estivesse inconformado, já que os índices são altos, de não ter atingindo comparação, isso, né? A comparação. E, curiosamente, ele vinga em alguém que estaria, pelo menos me parece, no mesmo cenário, né? Enfim, um cenário igualitário. Ele não foi vingar em alguém que estava à frente dele, porque já que o David aqui colocou e o Mano, né, corrigiu e acentuou, é que eles estavam no cenário de férias, pré-férias, digamos. Então, né? Porque se fosse para vingar em alguém que estava com nota mais alta, não estou falando que justifique, né? Mas seria algo. Agora, ele fez em alguém que está de forma igual a ele. Então, você vê que ele estava inconformado com uma coisa dele, já vindo. E essa coisa de psicológico na escola influencia muito. E dentro de casa também, porque, na verdade, dentro de casa a gente apazigua a violência, mas muitas vezes a própria escola acentua essa questão da violência com essas cobranças que a gente observa, como foi bem colocado aqui, né? Então, eu acho que ele demonstra ali um conformismo. Você não acha que poderia levar para esse cenário também de querer vingar um colega, aquela raiva que talvez fosse dele, por ele não ter conseguido estar melhor do que exigiam ou ele queria, enfim, né?
É bem interessante e tem um termo que a polícia usa, que vocês me ajudam, que é quando a pessoa pensa antes de fazer Premeditação. Eu ia falar predestinado. Não, premeditação. A palavra não é essa. Porque o fato de já estar com uma arma branca, isso que você traz é muito legal, porque assim, se fosse uma coisa para dar um susto, seria um golpe, né? São 10 golpes no rosto, é uma coisa absurda. E ele parou, eu acho que vale a gente também avaliar a figura dos educadores, né? Do professor e da coordenadora da escola, que ativamente entraram na situação, mesmo uma pessoa estando com uma arma branca, violentando outra pessoa, se feriram para ali em favor da defesa da vítima que estava sendo atingida. Então, assim, ele não é que ele deu 10 e parou, é que isso foi um momento ali em curso. De fúria, né? Ele foi contido, né? Então, de novo, eu quero trazer essa ideia da pirâmide, assim, né? Então, quando eu tenho um caso grave na ponta, eu tenho vários pequenos casos que não são tratados, que não são contidos, que não é feito ali um trabalho de base mesmo, se a gente considera uma pirâmide. Então, um xingamento, um abuso, um bullying, uma brincadeira ali e tal, e aquilo vai se tornando algo perigoso. Então, casos como esse fazem com que a gente repense toda essa questão e vou enfatizar novamente. Uma escola de ponta, uma escola que nota 10 na questão técnica, pedagógica, etc., né? Mas um exemplo de como que não é só isso que forma um aluno, que forma um cidadão. Ô William, agora que o caso já ocorreu, e isso está virando notícia em todo o Brasil, eu fico imaginando a repercussão que isso vai ter dentro da escola com os colegas. Como é que a escola deve se preparar para lidar com isso? Como é que um caso como esse pode virar uma oportunidade da escola de tentar olhar com mais atenção para a saúde mental? Ou quais são os riscos caso a escola não saiba gerir essa crise dentro do ambiente escolar entre os próprios alunos? Como todo crime, quem comete tem um intuito e quer chegar em algum lugar e quer demonstrar alguma coisa. Muitas vezes um crime ligado a dinheiro, né, finança, nesse caso aí uma coisa mais passional, enfim. Eu não vejo outra forma, mano, que não seja a conversa muito aberta, principalmente quando você lida com adolescentes, porque existe também uma tendência de que quando acontecem casos desse, a gente não vamos falar, não vamos conversar, né? É uma coisa meio complexa. Eu cito até aqui, o David conhece ela, a doutora Lisa Andréa, que ela trabalha com aquelas questões do Discord, né? Dos ataques a meninas e tal. E quando ela vai na escola falar sobre isso, ela coloca lá no slide a imagem real de uma menina com blur ali, com alguma gestão, mas ela mostrar para o aluno para falar assim, a gente não está fazendo uma brincadeira, não é uma coisa média. Isso aqui é muito grave. Então, a escola nesse momento precisa abordar alunos, pais, coordenação e falar mais sobre essa questão da formação mental. Bom, inclusive para quem nos acompanha pelo rádio, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã. Você fica agora com o Pânico. Tchau, tchau. Para as outras plataformas, seguimos aqui com esse debate, né, a informação que acaba de chegar, claro que ainda vai ser apurado. Você citou o trabalho, né, realizado pela Polícia Civil aqui, que tem um setor específico. E eu lembro de participar também de uma reunião na Secretaria de Segurança Pública, onde eles chamaram todos os jornalistas para a gente discutir se era viável ou não a divulgação de casos como esse, porque às vezes também a publicidade, né? Tanto que a gente não fala mais quem que foi o autor, nome, tudo. E havia até essa discussão. Na sua avaliação, William, você acredita que a gente deveria, assim como os veículos de comunicação também não noticiam casos de suicídio, começar a não divulgar ou tem que trazer a publicidade para que frentes também sejam tomadas? Qual a sua avaliação sobre isso? É tirar o heroísmo do ato, né? Então, por exemplo, se a gente fala o nome do agressor e ele aparece, a foto, aparece tudo isso, isso motiva outros que querem aparecer a fazerem o mesmo. Mas não o ato isolado e nem colocar a pessoalidade, mas falar do assunto. Então, por exemplo, o assunto suicídio. É importante a gente discutir até que os pais também possam acompanhar e despertar isso, né? De olha,
Será que realmente meu filho está sofrendo alguma situação? Está planejando isso também? O monitoramento também tem que ser efetivo em cima dos Você quer filhos, ver uma né? outra coisa, David, que é interessante? Provavelmente milhares de professores estão nos assistindo nesse momento. Sim. Se um aluno chega para esse professor e diz assim, professor, eu sofri um abuso, eu sofri uma violência em casa ou de um colega, o que o professor faz? Qual que é o nível de preparo de um professor para receber uma situação dessa? Um aluno que indica um ataque, por exemplo, ou indica uma violência contra si mesmo, como é que o professor age? Então, você vê que na base, no dia a dia, o professor às vezes não consegue pegar. Claro que ele não é o responsável por isso, mas ele pode ser melhor preparado. Então, eu vejo que a gente precisa falar. É preciso falar de suicídio, é preciso falar de ataque, é preciso falar de estupro virtual, que é o que está acontecendo muito, sem dar nome, sem colocar heroísmo e sem colocar publicidade em cima dos agressores, que é exatamente o que eles estão buscando. O aluno agressor tem que ser expulso da escola? Como é que ele vai voltar a conviver com... Qual que deve ser o tratamento da escola com o agressor? O clima é absolutamente desfavorável, né? Esse menino nessa escola provavelmente ele não consiga mais estudar. Eu vejo que tem uma questão legal que é desconsiderada, né? Porque, como todas as outras coisas, né? A gente vê a impunidade de muitos casos no Brasil, mas eu vejo que nessa escola ele voltar para o convívio ali é muito difícil, né? E talvez isso até, num processo de recuperação, para ele não ficar com aquela marca na testa para o resto da vida em qualquer escola que ele vá, porque ele vai ter que continuar estudando, né? Não, e eu acho que a gente tem que pensar que existe uma vítima que deve voltar para a escola, que é seu espaço, que não deve... Provavelmente vai ter cicatrizes, marcas, além do trauma, e que não seria apropriado estar com o seu agressor dentro da escola. E aqui eu me solidarizo com problemas psicológicos, situações, mas a gente ainda não tem essa avaliação. E eu acho que a gente também precisa pensar nas hipóteses em que isso pode ser fruto de uma psicopatia, de um problema mais agravado, que não necessariamente é a mesma coisa de um problema qualquer. E também olhar para a vítima, que essa sim agora terá problemas relativos até à própria imagem, provavelmente. Esperamos que não de maneira grave, mas que merece o direito de voltar para a escola, se sentir segura. E eu duvido muito que esta vítima se sinta segura numa escola que teria alguém, um aluno, que deu 10 facadas nela.